Oi pessoal, vamos para mais um tutorial aqui no nosso clube de membros. Hoje nós vamos aprender a fazer um cachepô decorado. Vocês votaram nessa opção lá na enquete do grupo de WhatsApp, então vamos lá aprender a fazer essa peça. Não é difícil e para começar vocês vão escolher a estampa. Estou usando aqui essa floral, tem tudo a ver com a primavera, que daqui a pouco está começando, oficialmente no dia 22, se não me engano. E eu decidi trazer uma peça relacionada a isso. Aqui eu tô usando a estampa de um tricoline 100% algodão, tá? E tô usando também a manta R1. Eu vou deixar um link aqui na descrição da Shopee de manta R2, tá? A R2, ela dá uma estrutura bem melhor do que a R1. Como a minha manta ali tá pouca e eu quero usar para um outro projeto, eu decidi fazer com a R1 mesmo, dá certo. Mas, de qualquer forma, vai ter o link aqui de compra para vocês. E as medidas desse retângulo e o molde do círculo vai estar lá no arquivo em PDF. E aqui eu passei o ferro grudando o tecido na manta. Lembrando que você, ao riscar o molde sobre o tecido, corta exatamente em cima do risco. E aqui eu também tenho esse retângulo, o tecido já tá grudado na manta, passei o ferro. E o próximo passo é unir frente com frente e fazer uma costura aqui na lateral, com pezinho de máquina mesmo, com retrocesso no começo e no final. Já fiz a costura e aqui dobrei ao meio e fiz uma marcação, dei um pique com a tesoura aqui e aqui, para descobrir exatamente onde fica a metade. E aqui também, ó, dei um pique, fiz uma marcação, porque isso facilita na hora da gente encaixar esse círculo e alfinetar para costurar. Então, vou unir aqui, ó, bem certinho com a costura. E agora é só alfinetar ou então usar clipes de costura, para facilitar na hora de costurar essa peça, tá? Aqui eu vou unir a outra parte onde eu marquei. Aí, você depois vai escolher se quer costurar por esse lado aqui do círculo ou se quer costurar por aqui, tá? Eu acho que eu vou costurar pelo lado de fora. Você escolhe como vai fazer. Bom, gente, aqui agora é só ir organizando, espalhando, distribuindo esse tecido com essa manta aqui em toda a volta. E prendendo. Aí, você vai costurar com retrocesso no começo e no final, para fechar essa parte. Olha só, tudo preso aqui com o clipe, deixei esse espaço, porque eu preciso encaixar ali na máquina, e agora é só fazer uma costura em toda a volta. Bom, meninas, tudo costurado, olha só. Agora, eu vou desvirar. E vocês vão escolher o tecido de forro. Aqui, eu usei a mesma estampa da parte principal, mas você pode usar um tecido com a outra cor. Fiz a mesma costura com esse tecido de forro, do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Agora, a gente vai fazer o encaixe aqui, deixando alinhado costura com essa parte da costura. E vamos precisar também de viés para poder fazer o acabamento aqui em cima, tá?
Vou prender aqui só para não ficar saindo do lugar. E agora, vamos usar o viés para fazer o acabamento em toda a volta aqui, nessa parte de cima. Aí, você escolhe uma cor que esteja combinando com algum detalhe da estampa. E aqui, eu tô usando esse viés mais estreito, mas se você tiver um viés mais largo, fica até mais fácil na hora de costurar. Agora, é só colocar aqui, ó, dobra bem, alfineta ou então usa o clipe de costura e vai costurar esse viés aqui em toda a volta nessa parte de cima. É isso que você vai fazer, tá? Então, eu vou prender tudo isso aqui com muita calma para poder fazer a costura. Vou para a máquina fazer essa costura e volto já já para mostrar para vocês o tutorial da parte decorativa. Cachepô costurado. O próximo passo é a gente decorar esse cachepô. Eu escolhi uma florzinha, o molde tá junto com os outros. Você vai riscar no tecido dobrado e depois você vai costurar em cima do risco, começando aqui com retrocesso e finaliza aqui com retrocesso novamente. Depois é só desvirar. Antes de desvirar, dá uns piques aqui, ó, para poder ficar tudo bem redondinho depois que desvirar e for passar o ferro, tá bom? Então, eu vou desvirar aqui, vou passar o ferro rapidinho pra gente unir as outras pétalas. No total são 5, aí depois a gente vai franzindo até unir tudo e arremata a costura, tá bom? Já passei o ferro, agora vou costurar aqui na base dessa pétala para poder juntar. Arremata a costura já na outra, na última aqui, ó. E pronto, já temos a nossa flor quase finalizada. E o miolinho vai ser a cabeça de uma bonequinha, gente. Vai ficar bem fofo, né? Prontinho. E para fazer a cabecinha dela, vocês vão pegar o molde, riscar sobre o tecido dobrado. Aqui eu tô usando o algodão cru, você pode usar o tricoline 100% algodão no tom de pele que quiser. Risquei e depois costurei em cima do risco, com retrocesso no começo e no final, fechando tudo. Fiz um corte aqui apenas em uma parte do tecido, do outro lado tá inteiro, e é por aqui que eu vou desvirar, tá? Depois que desvirar, é só preencher com a fibra. Bom, agora que eu já tenho a cabeça preenchida com a fibra, próximo passo é fazer os riscos. E aqui não precisa de molde, tá? Eu vou fazer a mão livre mesmo. Você vai fazer 2 olhinhos redondos ou ovais, você escolhe. E aqui mais em cima, um risco inclinado para ser a sobrancelha. Fazer uma carinha bem bonitinha aí pra boneca. Boneca não, nossa florzinha, né? Uma boquinha aqui embaixo. E pronto, gente. Temos aqui... Opa! Temos aqui a nossa cabecinha já pronta. Eu vou fazer uns pinguinhos aqui com a tinta branca, só pra dar um brilho aqui no olho dela. Mas é basicamente isso, tá? Já tenho aqui a minha lã. Vou fazer com a cor roxinha mesmo. Mas aí você pode usar o marrom, o preto, enfim, um tom pra fazer o cabelinho louro, ruivo. Eu vou fazer aqui, deixar
umas voltinhas mais ou menos com 13 centímetros. E vou fazendo umas voltinhas. Aqui tem 13 centímetros. E vou dando umas voltinhas aqui, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Corto aqui. Vou cortar mais um pedacinho, só para amarrar aqui no meio. Para colar no topo da cabeça dela. Você pode cortar as pontas ou deixar assim mesmo, essas voltinhas, para ficar um volume no cabelo dela. Aí você decide. E agora é só colar aqui em cima. Eu vou passar cola quente, e vou colando aqui as laterais também, tá? Colo o topo primeiro, depois as laterais, aí amarra de um lado e do outro, para depois a gente colar de vez aqui na flor. Agora, vou amarrar aqui de um lado e do outro, e tá pronto o cabelinho da nossa florzinha. Bom, agora eu vou passar cola aqui no meio. Já temos a nossa florzinha aqui, ó, quase pronta. Agora, é só colar um lacinho, alguma coisa aqui combinando. Eu vou colar meia pérola no cabelo dela, só pra dar um detalhe. E aqui, no olhinho, eu vou fazer o pontinho com a tinta branca. Na realidade, eu tô pensando em cobrir toda essa parte com a tinta de tecido preta e depois fazer o brilho, tá? Mas aí, se você quiser deixar assim com a canetinha mesmo, não tem problema. E vou fazer agora o brilho no olho dela, tá? Faço um brilho aqui no cantinho, outro aqui também. E a nossa florzinha tá pronta, gente. Eu vou realçar mais um pouco aqui o blush no rostinho dela, mas é basicamente isso. Agora é só colar lá no nosso cachepô,
Outra dica bem importante, se você quer um cachepô menor, é só você diminuir aí alguns centímetros nas medidas que eu passei, tá bom? Então, você pode fazer com o mesmo círculo aqui embaixo para o fundo e diminuir aqui o retângulo, tá? Deixar ele na mesma medida aqui, no caso, né, da largura, e diminui o comprimento. Aí você pode fazer cachepô menor, enfim, solta a criatividade de vocês. A costura é a mesma. E agora eu vou passar cola e centralizar aqui. E o nosso cachepô vai estar pronto. E olha só como ficou o nosso cachepô, gente, muito fofo, né? Já colei a flor aqui na frente e ficou muito lindo, tá aí uma dica super legal para vocês. Eu vou medir aqui para vocês terem uma noção de quantos centímetros ele tem. 15 centímetros e meio aproximadamente. É um bom tamanho, dá para colocar uma boneca aqui dentro, dependendo do tamanho dela, e você vender aí para suas clientes. Legal, né, gente? Vocês viram, não é muito complicado. Depois que fizer o cachepô, é só decorar da forma que você quiser. Pode também fazer só a cabecinha da boneca, sem a flor, mas como tá chegando a primavera, eu queria trazer essa proposta para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, deixem o like, comentem aqui no vídeo o que vocês acharam. E a gente se encontra no próximo passo a passo. Fiquem de olho lá no grupo de WhatsApp, porque de vez em quando eu vou deixar enquete para vocês me ajudarem a escolher o novo vídeo aqui do Clube de Membros. Beijos e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau!